ensinando, anjo, é contra aquilo que a gente recebeu. A Escritura é nossa única regra de fé e prática. Veja como é profundo aquilo que Paulo está falando aos Gálatas. Olha, vocês não podem ficar encantados com nenhuma personalidade que apareça entre vocês. Ainda que essa pessoa fale bem, ainda que ela seja convincente, ainda que ela seja famosinha na internet, ainda que ela tenha uma áurea angelical. Se essa pessoa está ensinando algo diferente das Escrituras, essa pessoa e essa mensagem deve ser rejeitada. É interessante que Paulo fala, ainda que eu mesmo. Por quê? Porque muitas vezes um pregador, um pastor que foi uma bênção no passado, hoje é uma maldição. Você tem muitos exemplos disso. Pessoas que no passado foram muito fiéis à Escritura, com o tempo se perdem em falsas doutrinas. E aí muitas vezes algumas pessoas podem ficar ainda ligadas a tal mensageiro, porque não, essa pessoa abençoou muito minha vida, eu me converti ouvindo tal pregador e tal. Ele está aí com alguns erros, mas tudo bem, eu ainda caminho com ele. Paulo está dizendo, ainda que eu mesmo, o apóstolo Paulo, apareça amanhã para vocês, ensinando uma coisa diferente, eu devo ser rejeitado e maldito, anátema entre vocês. Por isso a gente precisa levantar mais uma vez a bandeira do sola Escritura. Somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática. A Escritura também, a gente crê que ela é inspirada. A Escritura ela é a palavra do próprio Deus. Ela não é uma palavra de homens, escrita a partir de homens, a partir do coração de homens. Mas é uma palavra inspirada por Deus por meio, através de escritores humanos. Mas é uma palavra que vem do próprio Deus. Ela também não é somente inspirada, mas ela é também verdadeira. A gente pode crer que a palavra de Deus, sendo inspirada, sendo a própria palavra de Deus, logo ela é verdadeira. Se Deus é verdadeiro e Deus não mente, e é Deus que inspira a sua própria palavra, logo a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus também ela é suficiente, como a gente leu em 2 Timóteo, de que a palavra de Deus ela nos torna perfeitamente habilitados, de forma que a igreja não precisa de qualquer outro elemento para que ela possa atuar no mundo. Algumas pessoas vão dizer que a gente precisa atualizar a Bíblia porque ela já não é mais suficiente para a igreja. Hoje a gente precisa de alguns elementos da psicologia, a gente precisa de alguns elementos do direito, a gente precisa de alguns elementos da educação contemporânea, porque a Escritura já ficou um pouco defasada. E a gente precisa trazer elementos de outros tipos de ciência para dentro da igreja, ou a igreja se tornará irrelevante. Essa é a palavra da moda. Irrelevante. Mas a gente crê que a palavra de Deus é suficiente, ela é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus que sustentou a igreja nesses 2000 anos. E é a mesma palavra de Deus que continuará a nos sustentar ainda nessa geração. Além disso, a gente crê também que a palavra de Deus é inerrante. Tendo como princípio de que a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus, é que a gente crê que ela é verdadeira, que ela é suficiente, que ela é inerrante. Porque o próprio Deus é verdadeiro, o próprio Deus é suficiente, o próprio Deus é inerrante. Então a gente se aproxima da Escritura. É muito interessante isso, porque a forma como a igreja se aproxima da Escritura é muito diferente da forma como um cientista ateu se aproxima da Escritura. Qual que é a postura e qual que é o coração de um estudioso acadêmico que vai à Escritura? Ele vai à Escritura com um coração de desconfiança. Ele vai à Escritura com um coração de ceticismo. Mas a gente, como igreja, a gente se aproxima de Deus com postura de fé. A gente já vai à Escritura, a gente já abre o texto bíblico crendo que aquilo é verdadeiro, crendo que aquilo é verdade, crendo que aquilo é inerrante, aquilo é a palavra do próprio Deus. A gente crê também que a Bíblia é coerente. Que apesar de termos uma coleção de 66 livros, escritos por mais, acho que são 40 pessoas, numa separação de tempo bastante longa, ainda assim a Bíblia é coerente. A Bíblia conta uma só mensagem, essa mensagem que pode ser perfeitamente costurada. A gente tem na Escritura autores diferentes, com ênfases diferentes, com enfoques diferentes, mas que todos estão escrevendo uma mesma história. Às vezes a gente tem a audácia de querer debater escritores bíblicos, dizendo, olha, Paulo está dizendo que só a graça salva,
E Tiago está dizendo que só a graça não salva. A fé. Paulo está dizendo que só a fé salva e Tiago está dizendo que só a fé não salva. Temos aqui um conflito dentro da Escritura. Temos aqui uma contradição no meio da Escritura. Mas quando a gente se aproxima da Escritura com fé, crendo que ela é inerrante, verdadeira e coerente, a gente precisa, como diz uma frase, né? É um autor desconhecido, mas diz que li a Bíblia e encontrei vários erros. Todos os erros estavam em mim. Né? Essa é a postura de quem se aproxima da Escritura com fé. Né? Então, se diante de nós há uma aparente contradição, se a gente está achando alguma aparente divergência, eu não tenho dúvida para te dizer que essa divergência está em você. É você que precisa se aproximar em humildade para entender, estudar e buscar em Deus como que esses dois textos eles podem ser encaixados um no outro. E como que um no outro não entram em conflito, mas entram em perfeita harmonia, como é o caso do texto de Tiago e de Paulo. Então a Escritura é uma Escritura completamente coerente. E ela é a forma que Deus escolheu. A palavra de Deus é a ferramenta escolhida por Deus para conduzir o seu povo, para conduzir a sua igreja, para conduzir a pregação do Evangelho. Veja, irmãos, Deus é a palavra. O nosso Cristo, sendo a palavra, se fez carne. A palavra de Deus que habitou entre nós. E nós temos diante de nós a palavra de Deus inspirada. Ela é a forma como Deus escolheu para nos conduzir e para manter a sua igreja. Por isso, a gente também, da mesma forma, em humildade, precisamos rejeitar qualquer outra ferramenta que Deus não tenha escolhido. Né? Muitas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas nunca abrem a Bíblia. Ai, Senhor, fala comigo em sonhos, fala no meu coração, Senhor. Fala comigo através de uma pessoa, fala comigo através de uma mula, fala comigo através de uma pedra. Alguém rejeita que Deus pode falar? Não, ninguém rejeita que Deus pode falar por uma pedra, por uma mula. Minha pergunta é, essa é a forma como Deus escolheu, como a forma ordinária de Deus falar? Deus deu a sua palavra. Deus deu 66 livros que formam uma só escritura para que você ouça a voz de Deus de forma perfeita, sem dúvida, sem contradição. Por isso, busque a voz de Deus na Escritura. É comum, né, alguém falar assim, Deus falou comigo. Aí se pergunta, em que versículo e capítulo? Se Deus falou com você, em qual texto ele falou com você? A partir de qual texto? Porque essa é a palavra de Deus. É assim que Deus se revela. É a forma como ele escolheu se revelar. Mas é muito interessante como hoje as pessoas rejeitam a Escritura e querem ouvir a voz de Deus em todas as outras coisas. A voz de Deus na consciência, a voz de Deus na natureza. Deus se revela por meio da natureza? Sim, está lá em Romanos 1, que Deus se revela pela natureza. Deus também se revela pela consciência. Mas perceba, nem a revelação da natureza, nem a revelação da consciência é uma revelação suficiente para nos levar à salvação. A gente, olhando a natureza, diz Romanos 1, a gente é capaz de compreender que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas a gente não consegue compreender muito mais do que isso. Olhando a natureza, a gente não consegue compreender que Deus é um Deus trino, que nós estamos mortos em delitos e pecados e que esse Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo e que só por ele nós temos esperança de salvação. Ninguém consegue ver isso olhando para uma árvore. Não consegue. Como que a gente consegue ver isso? Olhando para a Escritura. Por isso, apesar de Deus se revelar por outras formas, só a Escritura Sagrada é que Deus se revela de forma salvífica, de forma perfeita e sem subjetivismo. Mais alguns poucos pressupostos aqui. A Bíblia também, ela não é vários livros que foram juntados ali. Não, a Bíblia nos conta uma só história. De fato, são 66 livros, mas esses 66 livros não estão atirando para todos os lugares de forma aleatória. Todos esses 66 livros estão contando uma só história. Esses 66 livros estão contando a história de como que o pecado maculou a criação de Deus e como que esse Deus salva o seu povo
do pecado até levá-los à glória final. Essa é a história de Deus, essa é a história da Bíblia. E todo aspecto da Bíblia, todo verso da Bíblia, cada parte da Bíblia está contando essa mesma história. Uma coisa que eu tenho enfatizado entre a gente é a importância da igreja ter a leitura da Bíblia completa. Irmãos, cada um de vocês precisa ter lido a Bíblia inteira. Uma inteira? Não, sim, inteira. Você precisa ler, assim, ao menos uma vez na vida, eu diria uma vez ao ano, né? Mas pelo menos uma vez na vida a Bíblia inteira. É essencial, é básico. Se você é o povo de Deus, você é o povo da Bíblia, você precisa ter a leitura da Bíblia completa. E algumas pessoas vão rebater a isso, falam assim, não, mas se eu vou ler a Bíblia inteira, eu não vou prestar atenção. Eu gosto de estudar, sabe? Parece até um argumento meio humilde, né? Não, eu gosto de estudar. Eu gosto de ficar ali horas e horas em Salmo 23:1. Né? Eu gosto de ficar ali, buscando em Deus. Tudo bem, você pode fazer isso, é importante, né? Mas veja, são dois tipos de leitura diferentes. Há uma leitura aprofundada, uma leitura de estudo, uma leitura que você vai parar num texto e vai buscar joias ali naquele texto. Mas você precisa de uma leitura abrangente, você precisa de uma leitura completa, para que você entenda toda a palavra de Deus, para que você entenda toda a história de Deus. E aí, então, quando você for fazer uma leitura aprofundada, uma leitura estudiosa, você consiga ter mais clareza do todo. Eu te garanto que a leitura do todo vai te ajudar na leitura estudiosa. Então, gente, se esforcem. Né? Dentro do teu ritmo, né? Existem aí planos que vão de 40 dias para ler a Bíblia até 10 anos. Não interessa, faça no seu ritmo, mas leia a Bíblia inteira. Esforce-se por ter a Bíblia inteira lida por você, para que você tenha a Bíblia inteira diante de você. Às vezes a gente começa a ler a Bíblia, né? Aí tá lá animado em Gênesis, né? Começa ali Gênesis, muito legal. Êxodo também, cheio de história legal. Levítico, aí já começa a travar. Aí Deuteronômio, aí a gente pula para Mateus. Né? Aí vai começar o Novo Testamento, que deu uma desanimada. Mas, gente, todo começo de ano é assim, né? Esse ano, de 1º de janeiro, eu vou começar aqui Gênesis 1. Né? Aí você leva o teu plano até 20 de janeiro. Né? Vai para Mateus, depois abandona de vez. E aí, às vezes, o que desanima é que muita coisa a gente não entende. Você começa a chegar em Levítico, Deuteronômio, Números, Crônicas. E aí você começa a lidar com um monte de texto que você não faz ideia do que é aquilo. Você não consegue nem entender aquele monte de lei, aquele monte de prescrição, aquele monte de... E aí você para. Ou então você começa a buscar comentário bíblico, vai assistir Sermão do Augusto Nicodemos e vai comprar livro para entender lá Levítico capítulo 7 e você trava na sua leitura e não anda. Um conselho que eu dou para vocês é o seguinte, continue. Se você está com um propósito de ler a Bíblia inteira, continue. Não pare nessas dificuldades que aparecem no meio do caminho. Continue. Assim como um filme. Quando você assiste um filme difícil, um filme mais denso, e você não entendeu alguma parte, você não fica pausando, voltando, pausando, voltando, pausando, voltando. O que você faz? Você vê o filme completo. Por quê? Muitas das dúvidas que aparecem no começo do filme são respondidas no final. Vocês sabem disso, né? Lá no final fala, lá o livro de Eli, ele era cego, né? Quem não assistiu é o spoiler agora, no final. Ele era cego, agora entendi. Aí depois que você descobriu que ele é cego, aí você pode assistir de novo. Você volta do começo. Aí você fala, nossa, agora faz sentido. Olha como ele interage com as pessoas, ele é cego. Quer dizer, você já tem a resposta final. Mas se você ficar no meio do filme, pausando e voltando, você não vai entender nada. Você nunca vai concluir o filme e vai acabar sem resposta. A Escritura Sagrada é assim também. Continua, vai lendo, que você vai ver que aos poucos a maioria das suas perguntas são respondidas. E se não forem respondidas, começa de novo. E esse é nosso ciclo, até o fim dessa vida. Acabou lá Apocalipse, começa a Gênesis de novo. E vai. E aí você vai ver cada vez que você for assistindo esse grande filme da revelação de Deus, menos dúvidas vão ficando e mais luz vai entrando na sua leitura. A revelação de Deus também é uma revelação progressiva. A forma como Deus se revela a Adão
É diferente da forma como ele se revela a Abraão, que é diferente da forma como ele se revela a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Josué, aos profetas, a Davi, a Jeremias, até chegar a João Batista, no próprio Cristo e depois os apóstolos. A revelação de Deus é progressiva. O que Adão conhece de Cristo é diferente do que Paulo conhece de Cristo. É diferente do que João conhece de Cristo. A revelação de Deus é uma revelação progressiva. Deus vai se revelando progressivamente no que a gente chamaria de atos redentivos. A história de Deus conta as alianças que Deus fez, a forma como Deus se revela ao seu povo em atos redentivos. E assim Deus vai se revelando progressivamente durante a história da Bíblia, até chegar no seu clímax, que é Jesus Cristo. Então a gente tem que ver toda a história como uma só história bíblica, em que Deus vai se revelando de forma progressiva e que tem o seu grande clímax, o grande holofote da Escritura está apontando para uma só pessoa. E deixa eu te contar, essa pessoa não é você, olha só, né? Você não é o centro do Evangelho, olha que novidade, né? Jesus Cristo é o centro do Evangelho, Ele é o centro da palavra de Deus. Tudo é sobre Ele. Toda a Escritura está apontando os nossos olhos para Jesus Cristo. Você não é o centro da palavra, você não é o centro da vontade de Deus, você não é o ponto fraco de Deus, não. Jesus Cristo é o foco do Evangelho. Toda a Escritura está apontando para Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Redentor, o que veio trazer a nossa salvação. Então a gente tem lá desde Gênesis 3,15, quando vai dizer que o fruto da mulher, embora ferido pela serpente, esmagaria essa cabeça da serpente. Nós temos desde então toda a Bíblia apontando para o Redentor que viria. Até que esse Redentor vem e morre. E aí no Novo Testamento, as epístolas, nós temos então como que a igreja ela deve se fortalecer e fundamentar nesse Jesus que veio, nesse Salvador que já veio. Então a gente tem que ter todos esses pressupostos muito fincados no nosso coração, na nossa cabeça, para que a gente, então, encare como que a igreja vai lidar com a Bíblia. Porque se a gente tem esses pressupostos fundamentais, irmãos, isso muda tudo. Isso muda a forma como a gente prega, isso muda a forma como a gente evangeliza. Porque quando você vai evangelizar, você não vai procurar um novo método. Você não vai procurar outros artifícios. Não, você vai pela palavra. Quando você vai confortar alguém, você vai confortar pela palavra. Quando você vai animar alguém, você vai animar pela palavra. Quando a igreja vai se colocar a ensinar o povo de Deus, não vai ensinar usando qualquer outro método, mas deve ser a palavra que deve alimentar a igreja, que deve alimentar a congregação. Então a gente chega então nesse primeiro ponto que eu quero começar, que é o ponto da teologia bíblica. Uma das marcas da igreja, a primeira que eu quero trabalhar com você, é que essa igreja, as igrejas saudáveis, precisam ter uma teologia bíblica. E eu quero ler com vocês aqui uma definição do que é a teologia bíblica. Teologia bíblica é a disciplina que estrutura a mensagem dos livros da Bíblia em seu ambiente formativo histórico. A teologia bíblica é primariamente uma disciplina descritiva, cuja abrangência não busca primeiramente o significado final dos ensinos da Bíblia ou sua relevância para os dias atuais. Uma tarefa que cabe à teologia sistemática. A tarefa da teologia bíblica é expor a teologia encontrada na Bíblia no seu contexto histórico, com seus principais termos, categorias e formas de pensamento. O propósito óbvio da Bíblia é contar a história a respeito de Deus e de seus atos na história para a salvação da humanidade. Eu vou explicar um pouco para você essa definição. O que essa definição está falando sobre a teologia bíblica é que o nosso primeiro objetivo ao se aproximar do texto bíblico não é trazer a Bíblia para os nossos dias. Sabe aquela história? Não, eu prego para trazer a Bíblia para os nossos dias. Não, esse não deve ser o nosso objetivo. Nosso objetivo deve que a gente seja levado para os tempos em que o texto foi escrito. Antes de trazer a Bíblia para a gente, é a gente que deve ir ao contexto da Escritura. A gente abre a Bíblia identificando aquele texto dentro de qual parte dessa grande história ele está localizado. Buscando o seu significado original. Como que aqueles que receberam aquele texto primariamente entenderam aquele texto. O que Deus expôs com aquele texto. Qual que é o desejo de Deus quando ele diz o que diz naquele texto. Antes de querer
trazer tudo para os nossos dias, tudo para mim, tudo para a gente. Porque isso vai nos levar a diversas heresias. Quando você abre a Bíblia, Deus me dá uma palavra, Senhor, fala comigo. Aí você abre a Bíblia assim, sabe aquele negócio, né? Abre a Bíblia em qualquer página, aí cai lá. Onde puser as plantas dos seus pés, possuirás. Ah, que é para mim. Então eu vou sair pisando tudo que é terreno aí, porque tá aqui, ó, Deus falou comigo. É a teologia da caixinha da promessa. Que você tira o papelzinho, o que apareceu lá, aquilo é para você. Mas a igreja não pode ser levada, a igreja não pode ser conduzida por uma teologia de caixinhas de promessa. A gente, quando se aproxima do texto, a gente precisa saber para quem está sendo escrito isso. Será que é para mim? Será que é para a igreja ou será que é para Israel? Será que é para os nossos dias? Ou é para o passado? Ou é para o futuro? O que Deus quis dizer com isso originalmente? Mas alguém vai dizer, então isso quer dizer que a igreja não tem nada a falar para mim? Não tem. Ele tem. Só que para a gente entender de forma correta o que Deus tem a nos ensinar hoje, a gente primeiro precisa entender o que Deus quis ensinar para o povo que recebeu aquela palavra. Entendendo que onde puser a planta dos seus pés possuirá, não diz respeito a mim, mas diz a respeito ao povo de Israel, peregrinando, eu posso entender que Deus é fiel. E Ele é fiel nos meus dias. E que o que Ele promete para mim, Ele também vai cumprir, como cumpriu para Israel. Então veja, não é que aquela promessa não tem valor para mim. Não, ela tem valor para mim. Só que não é o valor primário de que aquela promessa é diretamente para mim. Mas assim como Deus cumpriu com as suas promessas para com Israel, Ele também cumpre as suas promessas para nós, as promessas que estão prometidas para cada um de nós. Veja, quando a gente entende o texto no seu sentido primário, a gente pode sim trazer as aplicações para os nossos dias, mas aplicações bíblicas, aplicações corretas. A gente acabou de estudar aqui o livro de Daniel, né? E a gente estudou lá as profecias de Daniel e tal. E todo mundo que participou dessas exposições pode afirmar que a gente viu que todas aquelas profecias daqueles 4 grandes animais de Daniel, não está falando de Estados Unidos, Afeganistão, China e Rússia. Não está falando disso. Está falando da Babilônia, do Império Medo-Persa, da Grécia, de Roma. Né? Mas isso quer dizer que não houveram aplicações para a gente? Que não houveram lições para a gente? Não, houveram muitas lições para a gente. Muitas aplicações para a gente. Nos dias difíceis que nós vivemos. Mas a gente não pode abrir a Bíblia e achar que tudo ali está falando de você. Por quê? Por causa dos nossos pressupostos, que a gente falou anteriormente. Que você não é o centro da Escritura. Deus não colocou você no mundo para que toda a Bíblia apontasse para você, mas está apontando para Jesus. E quando a gente se aproxima do texto, a gente precisa saber sobre o que esse texto está falando. É sobre mim? Ou é sobre Israel? É sobre Jesus? É sobre o pecado? É sobre a graça? Eu preciso saber o sentido original daquele texto. E dentro disso, a gente vai lidar de forma diferente com textos diferentes. A Escritura, por ser uma coleção de vários livros, a gente tem vários tipos de literatura no meio da Bíblia. Então a gente tem o que a gente chamaria de textos narrativos, que narram fatos. A gente tem os escritos sapienciais, ou os escritos de sabedoria, provérbios, né, salmos, eclesiastes. Nós temos escritos de leis, prescrições legais. Nós temos textos de poesia, profecias, evangelho, epístolas, literatura apocalíptica. E cada um desses tipos de literatura, a gente se aproxima desses textos de forma diferente. A gente não pode se aproximar da mesma forma um texto, uma epístola, por exemplo, uma carta de Paulo, de uma poesia, de cantares. A gente se aproxima desse texto de formas diferentes. A gente não está colocando, esse texto é mais inspirado e aquele é menos inspirado. Não. Mas a gente tira aplicações para a gente de forma diferente. É diferente o ensino claro de Jesus, um ensino normativo de Jesus, é diferente de uma parábola. Veja, o próprio Jesus, quando vai falar, a gente precisa entender, aqui é uma parábola ou aqui é uma prescrição direta. A gente se aproxima de forma diferente dos textos. A gente não pode ler Romanos como a gente lê Levítico. São literaturas diferentes e que precisam ser entendidas dentro da sua característica, dentro do propósito de cada uma. Porque senão, de novo, a gente vai cair num monte de heresia. E aí tem muita gente decepcionada com Deus. Porque Deus falou tal coisa na Bíblia, mas não se cumpriu. É claro, você não entendeu o que você leu. Deus não está prometendo aquilo para você. Aquilo não é o tipo de literatura que você se aproximou da Escritura. Você não pode olhar a Bíblia inteira numa leitura literal da Escritura.
né? Como se tudo ali fosse literal. Por exemplo, se você for encarar tudo como literal, você vai ter dificuldade quando Jesus falar que ele é o pão do céu, que ele é a porta. Você tem que entender que, sim, de forma geral, a Bíblia deve ser entendida como de forma literal, mas há exceções à regra. Nem tudo na Bíblia é literal. Os 4 animais que Daniel viu saindo do céu, o bode lá na água, não é literal. Não haveria um bode que apareceria. Não. É figurativo. É simbólico. Então a Bíblia trabalha com vários tipos de literatura e a gente precisa saber encarar cada um desses tipos de literatura. Portanto, a teologia bíblica ela pode ser definida em 4 palavrinhas. Essas palavrinhas que resumem toda a revelação de Deus. Primeira palavrinha é criação. A história de Deus pode ser resumida nessas 4 palavras. Então Deus começa na criação, em Gênesis 1 e 2. E nós entendemos então em Gênesis 1 e 2 que Deus é o Deus criador. Deus é transcendente, ele não é um de nós, mas ele é o criador sobre todas as coisas. A segunda palavrinha é a queda, que vai nos contar a história do pecado, de como que o pecado entrou no mundo. E aí, de Gênesis 3 até Apocalipse 20 e 21, nós temos toda essa história sobre a queda, falando o que o pecado causou no mundo. E aí, durante toda a revelação da Bíblia, nós estamos lidando com a queda, os efeitos da queda na humanidade, na criação. Aí, então, nós temos a terceira palavrinha, que é a redenção. A forma como Deus redime o seu povo. Esse povo caído, esse povo que foi morto por delitos e pecados, qual que é a forma que Deus redime esse povo? Até que a gente chegue, então, na consumação, quando Deus nos separará por completo de todo o pecado, a nova criação, novos céus e a nova terra. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, ela pode ser resumida nessa linha, nessa sequência. Criação, queda, redenção e consumação. A Bíblia está nos contando essa história. Deus é um Deus criador, mas essa criação caiu. O pecado entrou no mundo e essa criação caiu, de forma que o ser humano está morto em delitos e pecados. Mas Jesus Cristo mandou o seu próprio Filho para a redenção do seu povo. De forma que ele morre na cruz, Jesus Cristo como o ápice de toda a história, a vinda de Jesus, que morre na cruz do Calvário, essa aliança que Deus faz com o seu povo, até que ele vai, então, consumar todas as coisas numa nova criação, em que nós seremos, de uma vez por todas, libertos de todo o poder e presença do pecado. Essa é a história da criação, essa é a história da Escritura. Toda a Escritura está nos contando essa história. E veja, irmãos, quando a gente tem isso de forma clara, você vai poder avaliar tudo aquilo que você consome. Os livros que você consome, os filmes que você assiste, as novelas que você acompanha. Por quê? De alguma forma, tudo que a gente consome de entretenimento, de literatura, de estudo, está de alguma forma presente nesses elementos aí. Né? Às vezes você vai ver um filme que o grande problema é a violência. Pô, eles estão lidando com os efeitos da queda. Qual que é a salvação? A polícia então que vem e salva. Pô, a redenção então é a polícia. O problema daquela sociedade é a violência e a redenção é a polícia. A polícia é o redentor daquela história, até que a gente chega na consumação, que a consumação são os bandidos presos e a sociedade livre dos bandidos, por exemplo. E tudo que a gente consome vai estar de alguma forma encaixada nessa estrutura. E isso vai nos dar, inclusive, discernimento para rejeitar alguns tipos de conteúdo que a gente acompanha e gosta, que talvez estão deturpando essa relação. Hoje, muitos filmes, muitos desenhos, muitas histórias chamam de redenção aquilo que a Bíblia chama de queda. Né? A redenção, por exemplo, é você dar vazão aos seus pecados. Não, mas peraí, isso é o que a Bíblia chama de queda. Redenção é Cristo, redenção está fora da gente. A maioria dos filmes hoje vão dizer que a redenção está dentro de você, né? Todos os filmes geralmente acabam com esse final, né? Acredite em você, você vai conseguir, a força está dentro de você, trazendo a ideia de que a redenção, o redentor nosso, é a gente mesmo. Nós somos nossos próprios redentores. Mas a Escritura Sagrada vem nos contar outra história. Por exemplo, a gente vai poder também rejeitar qualquer tipo de filosofia ou de entendimento que é contrário àquilo que a Escritura
ensina. O próprio entendimento marxista de mundo é um entendimento construído em criação, queda, redenção e consumação. Dentro da ideologia marxista, qual que é a criação? Como que eles explicam? Como que o marxismo explica a criação? Evolucionismo, certo? Nós fomos nós fomos evoluindo a partir de uma poeira cósmica que deu uma explosão lá e a gente está aqui hoje e essa é a criação, dentro dessa cosmovisão marxista. Qual que é a queda? O que afetou a sociedade? O que afetou? Dinheiro, o capital, o capitalismo. Essa é a queda. Esse é o nosso problema. O problema da humanidade, o problema porque há pobreza, o problema porque há tristeza, o problema da infelicidade no mundo se chama capitalismo, dinheiro. Por isso nós precisamos de um redentor. Qual que é o redentor dentro de uma cosmovisão marxista? O redentor é a revolução do proletário. Então, quando o proletariado se revoltar, pegar em armas e derrubar a burguesia, derrubar a elite, derrubar os ricos, os banqueiros, enfim, os detentores do capital, nós chegaremos, então, à consumação. Nós chegaremos, então, ao céu, ao paraíso. E qual que é o paraíso? Uma sociedade socialista, uma sociedade equalitária, uma sociedade em que não há mais ricos nem pobres, mas todos são igualmente pobres, né? Alguém diria. Todos são iguais, né? Então, veja, é uma ideologia que tem uma resposta para cada uma dessas questões. E veja, aí você vê muito cristão que se encanta com uma filosofia dessa, e aí começa a trabalhar por um redentor que não é o redentor que a Escritura traz. E a queda que vocês estão batendo, não é a queda que a Bíblia chama de queda. A nossa queda é o pecado. O problema da sociedade não é o capitalismo, o problema da sociedade não é o dinheiro. O problema da sociedade é o pecado. Que um deles é o amor ao dinheiro. Talvez não. É o amor ao dinheiro também. Mas veja, o problema da humanidade não é o dinheiro, é o pecado. E o nosso Redentor não é o proletário, é Jesus Cristo. Só Ele pode trazer salvação. Isso muda a forma como a gente lida com a igreja. A igreja precisa ter toda essa construção muito clara. Irmão, se nós tivermos essa história da Escritura clara em nossa mente, eu garanto para vocês, pela graça de Deus, que, por exemplo, a teologia da prosperidade não vai entrar aqui. Não vai entrar aqui. Porque a teologia da prosperidade, ela é basicamente fundamentada numa confusão entre consumação e redenção. Ela acha, por exemplo, que aquela pessoa que tem fé, que ela é salva, que ela é filho de Deus, e que ela confia, ela não passa por doença, ela não passa por pobreza, ela não passa por luta. Porque por meio da fé, da convicção, ela pode conquistar aquelas promessas que estão na Bíblia, mas que são promessas que não estão prometidas para a gente hoje. Muitas delas são prometidas só para quando Deus fizer os novos céus e a nova terra, que a gente vai ser completamente livre de pecado, de pobreza, de sofrimentos, de doença. Veja, muito da confusão, porque toda heresia, ela usa texto bíblico. A teologia da prosperidade usa texto bíblico. Vai te mostrar um monte de texto bíblico. Você fala, nossa, é verdade, né? Está escrito mesmo. Mas qual que é o problema? Está mal encaixado na história da revelação. Você encaixou de forma incorreta. Isso aqui não é promessa para a gente hoje. Ou é para o passado ou é para o futuro. Isso aqui não é para a gente hoje. E aí, muito dos erros dessas falsas teologias é porque não encaixaram cada texto no seu contexto original. Por isso, uma das primeiras marcas da igreja saudável é a teologia bíblica. A gente saber usar e manejar bem a palavra de Deus. E saber como que cada texto ele se encaixa dentro da grande revelação. E aí, junto com isso, a gente chega à pregação expositiva. A pregação expositiva é a pregação que prioriza a centralidade do texto sagrado. Aqueles mesmos pressupostos que a gente viu que a Bíblia é verdadeira, inspirada, confiável, coerente, todos aqueles pontos, é o que nos leva a ter convicção de que a forma mais adequada da igreja de Deus pregar a palavra é a pregação expositiva. Aqui a gente não está dizendo que toda pregação que não é expositiva está errada. Que nunca pode haver uma pregação que não seja expositiva.
que a gente não pode eventualmente fazer uma pregação temática, por exemplo. Não é esse o problema, não é essa a questão. Mas a gente crê que a pregação que mais usa o texto bíblico de forma original e traz aplicações para esse texto é a pregação expositiva, que vai abrir o texto, explicar o texto na sua linguagem original, no seu significado original, faz as aplicações do texto e a partir disso a gente pode trazer aplicações para os nossos dias. Uma pregação tópica, uma pregação de tópicos, uma pregação temática, ela pode ser uma pregação bíblica. Mas é mais difícil para a igreja perceber isso. Porque o pregador começa a pegar um versículo daqui, um versículo dali, um versículo de outro lado. Ele pode ser muito bíblico e usar todos aqueles versos de forma correta. Mas a igreja tem menos certeza disso. Porque a igreja não está com o texto inteiro aberto ali diante dela. Não está entrando em cada um daqueles textos. Veja, mais uma vez, eu não estou dizendo que a pregação temática ou tópica, ou essa que vai pegando versículos, ela está errada. Mas ela não é a mais adequada para os nossos dias. O maior dos nossos pregadores, né, que é chamado o príncipe dos pregadores da igreja, Charles Spurgeon. E talvez o Chesney pode me corrigir, mas eu sinceramente não consigo ver Spurgeon como um exemplo de pregação expositiva. Eu sei que ele pregava expositivamente também, mas Spurgeon era mestre nas suas pregações, em que às vezes ele faz com um versículo, com uma frase, ele consegue pregar 1 hora, 2 horas, com uma frase. Mas como que ele faz isso? Porque ele tem toda a revelação de Deus muito clara na cabeça dele, ele é submisso ao texto, e ele não usa o texto de forma maliciosa, de forma incoerente. Mas ele não prega expositivamente, da forma como a gente chamaria. Mas por que é bíblico? Porque Spurgeon é bíblico e ele é correto naquilo que ele faz. Mas veja, para a igreja, e para meros mortais como a gente aqui, né, é muito mais difícil. É muito mais difícil perceber isso. E para a igreja, é muito mais saudável que ela tenha o texto sendo aberto e sendo pregado diante dela. Aqui mais uma definição do que é a pregação expositiva. Pregação expositiva é aquela que tira o seu conteúdo diretamente da Bíblia. Busca descobrir o significado pretendido por Deus no texto e observar o efeito daquele significado sobre os que primeiro ouviram e então aplicar para aqueles que hoje buscam sua orientação no presente. Muito parecido com a teologia bíblica. Então a forma como a gente prega expositivamente é levando em consideração a teologia bíblica. Sabendo que aquele texto, qual que é o contexto daquele texto, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, quais são os sentidos que aquele texto tem na sua linguagem original. E uma vez que a gente entende isso, aí então a gente traz para os nossos dias. A gente não sai abrindo Daniel e achando que tudo aquilo lá é para a gente. Não, a gente precisa entender o que aquele texto está dizendo, por que está dizendo, quem foi escrito, quando foi escrito. E a partir disso, trazer para os nossos dias. Então aqui algumas classificações do que é a pregação expositiva. Ela emerge diretamente da Escritura. Ela não vem da imaginação do pregador. Ela não vem ai, Deus me revelou uma palavra, sabe esse negócio? Hoje eu vou pregar para vocês uma coisa que Deus me revelou essa noite. Não, a gente não quer ouvir. A gente não tem interesse nenhum em ouvir o que Deus te revelou essa noite. A gente tem interesse em ouvir o que Deus revelou na Escritura. A pregação precisa partir da Escritura. Teve uma vez que minha avó estava com o rádio ligado lá, e aí o pregador mandou abrir na página branca que divide o Velho Testamento do Novo Testamento. Mandou todo mundo abrir a Bíblia naquela página divisória e que ele ia pregar naquela página naquela noite. E ele pregou naquela página em branco que divide a história de Deus. E pregou 1 hora na página em branco. Quer dizer, é isso, né? Como se a Bíblia não tivesse conteúdo suficiente para ele pregar, ele resolveu pregar numa página em branco que está ali servindo de divisória. Mas o pregador, ele pega o seu texto, o seu conteúdo, as suas aplicações, não do que ele gostaria de falar para a igreja, mas aquilo que Deus está falando para a igreja. Eu já falei aqui algumas vezes, né, aquele colarinho clerical. Um dia eu ainda vou comprar um colarinho clerical para vir aqui. Aquele colarinho clerical é um símbolo que começou dentro do presbiterianismo e depois, para a gente hoje, parece muito mais católico, né, do que propriamente reformado. Mas começou como um símbolo reformado, aquele colarinho branco. Aquele colarinho branco tem o significado de um pregador que ele é escravo. Aquilo está simbolizando aquelas correntes que os escravos usam. Então ele usa aquele colarinho como um sinal de escravidão à palavra de Deus. E é branco porque é uma escravidão em santidade. É uma escravidão em submissão. Então o pregador ele não está ali para falar o que ele quer. Em última instância, o púlpito não pertence ao pregador. O texto que ele está dizendo não pertence ao pregador. O pregador não tem autoridade para pregar o que ele quer.
Ninguém está aqui em ouvir as histórias das minhas experiências, as experiências do Elmer, de quem quer que seja. A gente está aqui para ouvir a palavra de Deus. Obviamente, pode entrar alguma história, alguma coisa que elucide o texto, mas o foco não pode ser a minha experiência, a tua história, a minha história. O foco tem que ser a palavra de Deus. A gente não está interessado aqui em ouvir história, em ouvir, contos. E até ouvi, numa dessas aulas de pregação expositiva, o professor falava assim, olha, e se você for contar uma história, evite contar, né? Mas se for contar uma história, de preferência que você não seja o herói da história. Ele falando, porque geralmente quando o pastor vai contar uma história do passado dele, geralmente ele é o herói. Percebeu? Porque eu dei aquela palavra, ou eu fui ajudar não sei quem. Ele geralmente é o herói da história. Então, vai contar uma história, de preferência que você não seja o herói. Você pode até ser o vilão da história, mas sempre você é o herói, é complicado. Porque o pregador está ali submisso à palavra de Deus. A Bíblia, então, ela é a autoridade. A autoridade não é o pregador, mas é o próprio texto bíblico. Ela também é a âncora. A pregação expositiva, ela é ancorada no texto bíblico. Ela não fica passeando por aí. Sabe? Aqueles 3 pontos da pregação batista, que é leia o texto, fuja do texto e nunca mais volte para o texto. É os 3 pontos da pregação batista. Você abre o texto, lê lá qualquer coisa, fecha e depois fala por 1 hora. Fala o que você pensa, fica dando indireta para a igreja, fica dando cajadada, que o povo fala aí, né? Mas assim, o que dali está baseado no texto? Algo está baseado no texto? Se sim, ótimo. Se não, o pregador não é autoridade. O pregador não pode sair por aí passeando. Ele precisa estar ancorado no texto bíblico. Também não é simplesmente um comentário. Não é ficar fazendo um comentáriozinho de cada versículo que aparece. E nem necessariamente a pregação expositiva precisa tratar de cada vírgula, cada verso daquele texto. Não, ele precisa mostrar o significado completo daquele texto. O tamanho é variável. A gente tem, por exemplo, pregações expositivas do Martin Lloyd-Jones. Ele tem 3 sermões expositivos de 1 hora em um versículo de Atos. Em um versículo de Atos, ele conseguiu fazer 3 sermões expositivos. E você tem, por exemplo, uma pregação do John Stott, que em uma pregação ele trabalhou Atos inteiro. Em uma pregação ele fez a exposição de todo o livro de Atos. Então a pregação expositiva também não está limitada à quantidade de versículos. Não, ela pode trabalhar de forma abrangente ou de forma mais pontual. Tá? Não existe uma regra para isso. Ela também não é a única forma de se pregar biblicamente, como eu disse, mas a gente crê piamente que é a forma mais adequada e a que deve ser priorizada entre nós. Ela sempre nos leva a Jesus Cristo. A pregação expositiva, ela sempre nos leva a Jesus. Por quê? Porque a Bíblia nos leva a Jesus. Toda a Escritura nos leva a Jesus. Logo, o pregador expositivo, o pregador da igreja, precisa mostrar naquele texto onde Jesus pode ser visto. Ainda que a gente pegue um texto lá do Antigo Testamento, como que Cristo pode ser visto nesse texto? Todo sermão precisa apontar para Jesus Cristo. É triste ver, irmãos, como muitas vezes a gente ouve um sermão de 1 hora e o nome de Jesus não é sequer mencionado. Jesus não é sequer apontado para a congregação. Mas assim como toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, o pregador tem a obrigação de, em cada texto bíblico, mostrar como que Cristo deve ser adorado e reverenciado entre nós a partir daquele texto. Como que Cristo é visto naquela palavra que está diante de nós. E por fim, é uma pregação que dá trabalho. E eu garanto para vocês, dá muito trabalho. É muito mais fácil pregar de forma temática. É muito mais fácil ler um versículo e daí ficar contando história. É muito mais fácil. Mas a pregação expositiva dá trabalho. Porque você precisa estudar, você precisa dar exegese, precisa ver o contexto, precisa pegar a aplicação primária do texto, precisa ver quais daqueles elementos podem ser aplicados nos nossos dias. Dá muito trabalho. E por conta disso, é uma pregação que está em extinção. Está em extinção, porque dá muito trabalho. Mas, irmãos, é a forma como a gente deve priorizar o sermão no nosso meio. Dizem que tinha um pregador que a igreja começou a perceber que os sermões não estavam muito bons, né? Não dava uma qualidade muito boa a pregação, e aí foram falar com o pastor. Falaram, pastor, o senhor prepara o sermão? Porque está parecendo que você sobe aí, abre o texto, sai falando qualquer coisa, e falou, preparo. Eu moro a 5 minutos aqui da igreja, e aí na caminhada até aqui eu venho pensando no que eu vou falar, eu venho preparando nesses 5 minutos, né? Aí o que a igreja fez? Mudou a casa dele para a extremidade da cidade.
Agora ele tinha que andar 1 hora, pelo menos, para vir pensando um pouquinho mais e ter um pouco mais de conteúdo para dar para a igreja. Mas por quê? Porque pregar expositivamente dá trabalho. Simplesmente ligar o microfone e ficar conversando aqui, fazer um TED Talk lá que chama, né? Fácil. Fácil. Coloca alguém com boa comando de plateia e vai animar, vai contar piada, vai contar história. Todo mundo vai ser satisfeito. Faz uma devocionalzinha ali. No final, traz uma palavra de animação para o povo. Vê os coaches dos nossos dias, né? Os coaches que vêm de essas pirâmides aí. Eles conseguem animar 10 mil pessoas num palco. E às vezes, muitas vezes, a pregação no meio da igreja só repete essa mesma tática. Pega um texto, usa ali um pretexto para qualquer coisa e sai animando o povo, e sai todo mundo fortalecido e fala: que palavra, hein? Que bênção que foi hoje. Sair daqui animado, sair fortalecido. Tá, saiu animado, fortalecido, mas não com a palavra. Saiu animado e fortalecido, que a gente chamaria do fogo estranho, né? É um fogo estranho. Não foi a palavra que te fortaleceu, mas foi palavras vazias que foram lançadas. Por fim, encerrando, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Por que você precisa saber dessas coisas? Quero trazer aqui algumas aplicações. Você precisa ter fé na Bíblia. E quanto mais você tiver a teologia bíblica na sua mente, e mais estiver em contato com pregações expositivas, mais você vai conhecer a Escritura de Deus, e mais vai crescer em fé na palavra. Por isso, creia na Escritura e priorize o texto bíblico, de forma que seja o texto bíblico a falar com você, e não a você querer encontrar no texto bíblico aquilo que você deseja, refletir da sua própria crença. É uma forma boa de você avaliar sermão. E quando eu falo de avaliação de sermão, eu não quero criar entre nós um bando de fariseu que fica, usou a conjunção verbal errado ali, né? Não é isso. Avaliar sermão é qual que é a medida que você usa para falar: esse é um bom sermão, ou esse não é um sermão bom. Das coisas que você ouve aqui, as coisas que você ouve na internet, as coisas que você ouve numa outra igreja. O que é um bom sermão? Sermão bom é o cara que conseguiu entreter todo mundo? Às vezes, irmãos, um bom sermão vai ser pregado por uma pessoa que não tem qualquer tipo de didática. Mas se aquela pessoa leu o texto, explicou o texto, mostrou as referências primárias do texto e trouxe aplicações reais e relevantes para a igreja atual, aquilo é um bom sermão. Ainda que não seja teu estilo predileto, ainda que não seja uma pessoa que tenha tanta domínio da dialética, mas se ele abriu o texto, se deteve ao texto, explicou o texto, pregou o texto e aplicou o texto, é um bom sermão. Pode não ser o sermão que vai marcar a tua vida, que vai mudar a tua história, ok. Mas quando você lê a Bíblia, nem sempre é esse milagre todo aí que você está esperando. Às vezes é mais um sermão, mas é um sermão bíblico. Um bom sermão. E muitas vezes você vai lidar com sermões que você vai dar risada, vai se divertir, mas você tem que sair de lá e falar: não foi um bom sermão. Porque ele não leu o texto, ou não aplicou o texto, ou não explicou o texto, não se deteve ao texto. Se ele se deteve a qualquer outra coisa que não texto, não é um bom sermão. E cada um de nós precisa saber fazer essa diferenciação. Para que quando porque, de novo, todos os pregadores aqui precisam ser constantemente avaliados. Se Paulo falou que se amanhã ele aparecesse contra a palavra ele devia ser amaldiçoado, a gente não quer dizer a vocês: como vocês já confiam em mim, então não precisam mais me avaliar, tá bom? Não. A avaliação dos pregadores deve ser diária, constante, para saber se eles não estão se desviando da sã doutrina. Ou quando aparecerem outros pregadores, ou quando vocês forem lançados a outros lugares. Qual que é a forma como a gente avalia um sermão, a gente avalia uma igreja? O texto é a âncora dessa igreja? O texto é a âncora dessa pregação? Então, amém. Se não, que rejeitado seja. Um direcionamento também para a evangelização. Para que você, quando for você evangelizar, quando for você pregar o evangelho, ensinar, falar de Cristo para alguém, você também seja ancorado no texto. O seu testemunho pessoal pode ser usado. A forma como Deus mudou a sua vida. Mas não só isso. É a palavra de Deus que nos traz transformação. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Não é o meu testemunho pessoal, não é a minha história, não é o que você acha, mas é o evangelho. Então, cada um de vocês, na pregação do evangelho de forma individual, precisa também estar ancorado no texto bíblico. Rejeição de outras vozes, como eu já disse, e a luta pela centralidade da palavra de Deus pela igreja.
cada um de nós deve lutar pela centralidade de Deus na igreja. Uma história que o Freitas vira e mexe lembra, é um relato da Reforma Protestante, que disse, acho que era uma igreja puritana lá da veinha, lá nem sei se era veinha, mas fala que estava tendo lá uma discussão na igreja lá, né? E diz que a mulher pegou a cadeira na mão e quase arremessou lá, dizendo, eu quero a minha reforma de volta. Eu quero a Bíblia de volta aqui. Eu preciso da Escritura de volta aqui. Cada um de nós pode perder tudo. Mas se a gente perder a palavra de Deus, irmãos, a gente não tem mais nada. A palavra de Deus é que nos mantém, é o que nos dá vida e é o que nos guarda. Se a gente perder a Escritura, a gente perdeu tudo. Então, que cada um de vocês tenha essa convicção para jamais abandonar a Escritura como centralidade da vida de vocês e da igreja que vocês frequentam. Essa charge final aí, né? Senhor, fala comigo, né? Então, toma a Bíblia, que Ele vai falar com você. Que Deus nos dê mais fé na Bíblia e que essa igreja sempre priorize a palavra de Deus e que ela jamais se aparte de nós. Amém? Senhor Deus, obrigado pelo tempo aqui juntos, nesse estudo, Senhor. Pedimos que a Tua palavra seja para sempre o centro e a âncora de tudo que pregamos, ensinamos e falamos aqui. Deus, não permita que qualquer outra coisa ocupe o lugar central dessa igreja, que não seja a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua letra inspirada. Ajude, Senhor, os pregadores dessa igreja, ajude os professores das crianças, que cada um daqueles que ensinam, daqueles que estão envolvidos na pregação do Teu Evangelho, estejam totalmente ancorados na palavra e totalmente escravos à Tua verdade revelada, Senhor. Guarda-nos e traga esses dois sinais como marcas visíveis dessa igreja para caminharmos também para uma saúde espiritual aqui em nosso meio. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Teremos agora o intervalo até as... Você vai falar? Bom dia, irmãos. Aqueles que são pais, que têm crianças ali no Ministério Infantil, nós vamos fazer o seguinte. Aos domingos pela manhã nós vamos abrir aqui a entrada, então eles podem